Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Juan Carlos Oliver, deixando uma mensagem para a tua meditação nesta manhã. Fica lá em Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 32. A segunda multiplicação dos pães. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentassem no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos Jesus cuidando do povo, Jesus cuidando da multidão, tendo compaixão, tendo empatia do povo, daquele povo que estava ali, o povo de Deus, o povo que estava seguindo a Cristo, juntamente com os discípulos. Ali havia muitos ensinamentos, muitas curas, muitos milagres, porque Jesus estava ali. E o que me chama a minha atenção é a humanidade do Senhor, a compaixão, a empatia, sentir a dor do próximo, e ao mesmo tempo sentir a alegria do próximo. Jesus, ele veio na terra para ser humano. Mas nem todos estão preparados para esta palavra. Muitos religiosos não entendem isso. Jesus veio para ser humano nessa terra, sentir a dor do próximo e também se alegrar com a alegria do próximo. Então Jesus, ele veio para ser humano, 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 no meio da humanidade, trazer clareza, trazer ensinamentos para aquele povo que estava ali, e os discípulos sendo ensinados por Cristo, sendo direcionados por Deus, para que pudessem mais tarde, quando Jesus seria morto, crucificado, dar-se continuidade ao seu legado, que é salvífico, é salvação, é libertação, é cura, é o pacote completo. O Espírito Santo, ele veio para direcionar os discípulos, e os discípulos estavam com Cristo naquele exato momento. A multidão estava ali, havia 3 dias. E Jesus sabia que o povo estava faminto. O povo já estava alimentando do que Jesus estava falando, trazendo à memória aquilo que trazia esperança para o povo. Mas o povo também precisava, humanamente, do alimento sólido, do alimento, né? Então Jesus, naquele exato momento, ele, em meio àquela multidão, ele trouxe clareza. Ele partiu o pão, porque tinha 7 pães e os peixes. E nós vemos muitos milagres através do partir do pão. Nós vemos o primeiro milagre, esse é o segundo milagre. E nós vemos também quando Jesus, ele ressuscitou, apareceu para os discípulos que não estavam reconhecendo, e ao partir do pão, o Senhor se revelou aos seus discípulos. Então, o que me chama muita atenção, Deus falava muito no meu coração. Quando parte o pão, a clareza. Quando parte o pão, a cura. Quando parte o pão, a revelação. Quando parte o pão, há milagres.
Quando parte o pão, a mudança de vida, quando o partir do pão é referente ao quê? O propósito do Senhor é algo sobrenatural. Partir do pão é comunhão, partir do pão é coletividade, partir do pão é quando você está ajudando o seu próximo, partir do pão é quando você ajuda o teu próximo, como a Bíblia fala, tende sede e não me deste de beber, tendo fome não me deste de comer. Jesus estava falando do próximo, do seu próximo, do humano, do ser humano. Fazendo isso, você está fazendo a mesma coisa do que se fosse para Cristo. Então, partir do pão é isso, é comunhão. É agradável aos olhos do Senhor e principalmente você ajudando o seu próximo, você está fazendo a vontade de Cristo. Você está trazendo à memória aquilo que lhe traz esperança, salvação, porque a fé sem obras ela é morta, e principalmente no partir do pão, a revelação. No partir do pão, a mudança de vida. No partir do pão, isto é culto. O partir do pão é mudança de hábito. No partir do pão, a salvação no seu lar. No partir do pão, Jesus cura lá no hospital aquele parente que está enfermo. No partir do pão, Jesus visita aquele parente seu que está lá no presídio. No partir do pão, Jesus muda a sua história, a salvação no seu lar. No partir do pão, nesta comunhão com Cristo, no partir do pão, Deus ele se manifesta de uma forma sobrenatural na sua vida. No partir do pão, o amor de Cristo se revela incondicional. Você já não é mais o mesmo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, ajudando o próximo a um partir do pão. Ajudando o teu próximo a um partir do pão. Então Jesus ele trouxe essa revelação para os discípulos que estavam com Cristo, já tinham visto a primeira multiplicação dos pães. Entendeu? E eles estavam num deserto. Pensa, num deserto onde não tem nada, onde não tem banca, não tem vendas, não tem nada para eles comprarem. Mas o milagre está aí. É no improvável, é no impossível que Deus ele se manifesta na sua vida, na vida da sua família. É no impossível, é onde você vê impossibilidade, é onde Cristo ele se manifesta, porque Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, porque é no partir do pão que ele quebra a maldição no seu lar, na sua família, é no partir do pão que ele dá livramento de morte para você e para o seu próximo. É no partir do pão que Deus ele coloca você em outro patamar, para que o nome dele venha a ser glorificado. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus, essa palavra é forte. Essa palavra é muito forte. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é muito forte. É no partir do pão que Deus muda a sua história. Então seja coletivo, meu irmão. Porque desde o começo da criação,
Já dizia o nosso Senhor e Criador: façamos o homem imagem e semelhança, ou seja, plural. Ali é a comunhão, é o plural, não era singular, não era eu fazendo, eu faço algo, eu faço algo. Quando a pessoa bate no peito e fala que está fazendo algo, que faz algo com aquela soberba, com aquela altivez, eu faço, Deus não está mais ali naquele propósito, não está mais na vida daquela situação, não está mais na vida daquela pessoa, porque quando a pessoa pega e fala eu faço, Deus não está mais ali. Ainda que Emanuel, Deus conosco, está em todo lugar, mas manifestando o seu poder na sua vida, quando você fala o eu, acabou. Deus não está ali não, você está fazendo a sua vontade, o seu próprio eu. Está fazendo a tua vontade. Não tem conversa, é esta a visão do cristianismo. É Jesus fazendo em você para fazer através de você, você tendo empatia, você orando para aquela pessoa que te persegue, orando para aquela pessoa que se maldiz em você, orando pelos seus inimigos, sabe? Perdoando, porque perdoar por palavras não é um verdadeiro perdão. É Cristo mudando seu coração e você professando perdão. Eu perdoo aquela pessoa porque o perdão ele liberta, ele cura. Ele te traz paz, o perdão, ele traz leveza na sua alma e na sua vida. Enquanto você não perdoa aquela pessoa que está bem, você fica mal. É você que tem que perdoar, meu querido. Como você vai encontrar Cristo, sendo que você não perdoa o seu próximo? É fácil? Não é fácil. Mas você tem que perdoar. Tem que perdoar, não é fácil. Mas você tem que professar, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo o ciclano. Quando você passa a professar isso, o seu coração começa a mudar, ainda que doa em você, daqui a pouco você esquece aquela pessoa. É professando isso, esses ensinamentos, que você vai entender que Cristo, ele é tudo e nós não somos nada. Nada, 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 nós não somos nada versus nada. Jesus é tudo em nossas vidas. Cristo é tudo em nossas vidas. Entenda isso, meus amados. Entenda isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é o único caminho, o resto é beco sem saída. Então, meus amados, até aqui, esta palavra designada para você e para o teu próximo. Evangelize o teu próximo com esta mensagem. Faça parte do canal Juan Carlos Oliver. Deixe o seu like, compartilhe. Faça parte. É um canal cristocêntrico, bíblico, aonde Jesus está no centro de tudo. Tenha um dia abençoado para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.